Bom, mas aí, assim, sem fugir muito do assunto que a gente falou da rádio, né? O eco a gente ainda tem essa questão de adquirir imagem, alguém para validar, mas você acha que, por Perfeito. exemplo, na tomografia e na ressonância, né? Na parte cardiológica, né? Também a gente vai conseguir ter um acréscimo aí? Com certeza, né? Não tem a menor dúvida. Não, então, Zé, uma das coisas que a gente fala lá no curso, né? Tem meio que os papas lá da inteligência artificial. Um dos caras, né, que é o Michael Jordan, assim, da inteligência artificial, é um cara chamado Geoff Hinton, né? E que ele publicou muitos artigos na Nature e tal, né? A Nature é meio que o New England, né, da ciência fora a medicina, né? E uma das citações desse cara muito controversas é, né, de uns anos atrás, olha, se você é médico e você ainda está sendo treinado em radiologia, você é como se fosse o coiote ali do desenho do Papaléguas, né? Que já caiu, já saiu ali da montanha, né? Já tá com o vale lá embaixo para cair, ele só não olhou para baixo ainda, ou seja, como se ele já tivesse ferrado, ele não sabe ainda. Uhum. É discutível, tem outro papa da inteligência artificial, que é o Ian LeCun, que é o cara que trabalha no Facebook e tal, e ele já vê um futuro muito mais brilhante aí para a radiologia. Ele acha que, pelo contrário, vai aumentar a produtividade, não vai diminuir, vai aumentar a demanda por radiologista, etc. Então, é controverso, não dá para a gente saber exatamente o que é que vai acontecer. O que é que dá para a gente saber já que está acontecendo no presente, né? Tem dá para você automatizar muita coisa pela AI. Então, muita medida que antes, né? Esse exemplo do eco que a gente falou antes, que antes o humano tinha que ficar lá traçando, gastando tempo, etc, etc. Agora a inteligência artificial já faz isso também em relação a tomo, ressonância. Exemplo muito simples é o cálculo de score e cálcio, né? Que é uma coisa super simples realmente de ser feita, né? Sim. Pela tomo, e que a inteligência artificial já consegue dar com acurácia altíssima, e isso aumenta a produtividade do radiologista, do cardiologista que estiver laudando. Mas tem o lado possivelmente negativo, né? Pensando agora, né, olhando para o mercado médico, em que, teoricamente, pode ser que daqui a um tempo um radiologista experiente consiga produzir o que 5, 10, 20 radiologistas mais júniores produziriam hoje em dia, né? E aí, se um cara mais experiente, junto com a AI, né, tá conseguindo laudar 10 vezes mais do que hoje em dia, bem, e as outras 9 pessoas que hoje em dia estão Exato. empregadas, né? A gente não tem muito essa resposta, né? Mas o fato que a gente pensando em cardiologia, bastante estudo, né? Conjuntom com ressonância mostrando automatização de várias medidas que antes eram feitas pelo humano, não é que ele esteja melhorando acima do humano, né? Nesses casos, ele está economizando o trabalho braçal, de fato. E quando a gente vai para outras áreas ainda de suporte cardiovascular, tem, por exemplo, AVC agudo, isquêmico. A gente sabe que tempo é neurônio, né? Faz diferença você dar o diagnóstico rápido e você poder trombolizar o paciente sem perder aquela janela terapêutica. Tem estudo mostrando, por exemplo, que ao interpretar a AI, interpretar a tomo cerebral, você conseguiu diminuir 20, 30 minutos o período para trombolizar o paciente, né? Porque a gente sabe que nem todo lugar vai ter o radiologista lá presente, aquela coisa toda. Então, vê que negócio massa, né? Se fosse um parente da gente, um paciente da gente, conseguir trombolizar 30 minutos mais cedo, porque aquilo ali estava powered by AI, né? Muito massa, né? Muito Muito massa. massa. Então, deve ter muita novidade nesse campo ainda aí nos próximos anos. E, mais uma vez, muito difícil a gente predizer como é que vai ficar o campo, né, de radiologia, imagem de forma geral, daqui a 5, 10 anos. Muito difícil, acho que é futurologia total a gente pensar nisso. E assim, até essa questão que você falou, né? A gente tem, com os avanços da internet, banda larga, fibra ótica, tudo, a gente acaba tendo muitos serviços que o radiologista nem está presencialmente, ele lauda à distância, então você já economiza aí. Então, em vez de ter um radiologista por hospital, fica um Exato. radiologista tocando 3, 4 serviços ao mesmo tempo, né? À distância, laudando de casa, por exemplo. E aí agora você consegue fazer de uma forma exponencial, né? Tem um potencial muito grande para ele absorver mais serviços, né, adquirir mais imagens e trabalhar mais ainda, gerando mais economia também, né? É Isso é bem interessante, Zé, quando a interessante. gente vai lá para os Estados Unidos, em 2020, 30% dos serviços americanos já usavam esse sistema de telelaudo, né? Ou seja, o radiologista já não está lá presente, como você falou, já não está lá presente, já está vendo a distância. O que tem o seu lado negativo, óbvio, né? Uhum. É sempre bom você ter o radiologista ali pertinho de você, que você pode discutir o caso em loco, né? Enfim, tem aquele contato mais próximo. Mas é um fato, 30% já usava teleradiologia. E aí uma das perguntas que os especialistas em AI falam é o seguinte: olha, se você já está terceirizando para uma pessoa à distância, por que não terceirizar para uma máquina?
né? É um bom questionamento. É um E a ponto. gente tem muito trabalho mostrando que tem trabalho com tomografia de coluna, por exemplo, para ver se você tem fratura vertebral em paciente com osteoporose. A máquina errou menos do que o humano, né? Os humanos Caramba. deixavam passar 10%, por exemplo, das fraturas, a máquina deixava passar 7%. Um exemplo aí, né, que a gente pode considerar. Então tem outro problema grande, né? Os humanos têm todas as limitações, tem que dormir. Não é bom trabalhar mais do que 12 horas por dia. A gente tem vários estudos mostrando que você começa a emendar muito plantão, você diminui a qualidade de decisão, vários viés e assim por diante. A máquina funciona 24 horas por dia e todo esse lado, né, mecânico. E aí tem uma empresa muito interessante que a gente fala lá o case dela no workshop de AI, que é uma chamada Zebra Medical, né? É uma empresa, se eu não me engano, americana. E o que aconteceu? Lá em 2016, 2017, eles começaram a publicar muito estudo, né, mostrando que a AI deles conseguia laudar coisa de 50 mil imagens por dia. Obviamente, Nossa. o humano não consegue laudar isso tudo. E que eles conseguiam fazer isso a um preço de $1 por laudo, né? Uhum. E eles fizeram um compromisso público, né? O CEO na época falou, olha, compromisso público daqui para frente vai ser sempre no máximo $1 por laudo. E aí você pode dizer, mas essa empresa aí não vai para muito canto, né? Quem é que está interessado nisso? E essa empresa, no ano seguinte, ela foi vendida por mais de R$ 1 bilhão Nossa. para um grupo grande. Então, assim, ninguém vai investir R$ 1 bilhão, né, em alguém que não sabe do que está falando. Então, tem muita coisa, muita água ainda para correr debaixo da ponte em relação a essa parte de radiologia. Não, bem massa. Acho que só, sem querer também desvirtuar muito, mas um dos problemas que a gente vai enfrentar talvez seja a questão da gente. Vai ter algum empecilho ético também, né? Quem que vai. Não dá pra gente assumir 100% que a máquina vai resolver os problemas da humanidade. A gente precisa ter alguém para Perfeito. responder pelo laudo, né? Porque senão, se a máquina errou, né? A gente comentou que a máquina também pode errar. Mas se ela errar, quem que vai Uhum. ser responsabilizado, né? O CEO, no caso que você falou agora. Não, talvez ele não Uhum. tenha, né? Ele não tem um CRM para poder responder em relação a isso. Então isso aí não é um empecilho, uma coisa legal da gente discutir mais para frente, porque também vai ter implicações éticas em relação a isso, né? Ô Zé, a gente vai discutir. Eu vou dar a resposta a essa pergunta. O que é que a Opa, própria diretriz fala? Eu vou dar, vai ser lá pro finalzinho do podcast. Esse aqui vai ser só para os alunos da gente. Mas vou fazer só uma provocação. Lá nos Estados Unidos a gente já tem, por exemplo, Uber autodirigível, né? Você entra no Uber, não tem motorista. Você entra e perfeito. o carro é totalmente automático. Se esse Uber bater e machucar o passageiro, quem é que vai responder? Né? Ou seja, essas discussões que a gente vai ter inexoravelmente com medicina, elas já estão acontecendo em vários outros campos que envolvem riscos, né, potencialmente fatais, né? Você pode morrer numa batida de carro, né? E já aconteceu, né? 2017 mesmo, a gente coloca lá no curso também, tem várias notícias lá de uma morte que aconteceu por causa de um veículo autodirigível, né? Um Uber-like da vida e tal. Lembrando que mais de 1 milhão de pessoas morrem por acidente de trânsito anualmente no mundo, né? Então não é que é a coisa mais segura do mundo também, Exato. geralmente é por erro humano, né? Mas essa questão de quem vai se responsabilizar é crucial, é bem importante, a gente vai discutir depois. Por enquanto, com certeza, tem que ter alguém ali carimbando, e é essa pessoa, esse médico que vai se responsabilizar, sim, dando spoiler já. Mas esse exemplo dos carros autodirigíveis mostra que talvez brechas surjam aí no futuro. Não tem como a gente prever ao certo, não. Será que a gente está de frente aí para uma nova especialidade da medicina, né? O cara vai fazer residência em inteligência artificial, alguma coisa assim, né? Que interessante. Ô, E isso deve acontecer, Zé. Isso deve acontecer. Porque se você for pensar, década de 50, certo? Existia algum médico que ganhava a vida fazendo ultrassom, tomografia e ressonância? Não existia, porque não exato. existia nenhum desses métodos, né? O ultrassom é mais ou menos dessa época, a tomografia, se não me engano, década de 70, a ressonância década de 80, assim por diante. Então, a especialidade de radiologia, né, se a gente for pensar em história da medicina, ela é razoavelmente recente, né? Ao mesmo tempo, algumas outras coisas vão se acabando, né? Se a gente for para outros cargos, né? Digitador, assessorista, né? Esses cargos foram se acabando fora da medicina. E foram surgindo outros, né? Motorista de Uber não existia, né? Sei lá, 10 anos atrás, hoje em dia tem bastante, tá? Então devem surgir novos campos da medicina que a gente não está nem pensando ainda. Um muito óbvio é esse, é a pessoa que é médica, mas que sabe interpretar muito bem, sabe como extrair dados com confiança da AI, como analisar esses dados. E isso vai ser muito importante para hospitais, né? Porque muitas coisas que hoje em dia são feitas ali na mão,
a AI vai conseguir fazer, mas você vai precisar de alguém para interpretar e dizer, olha, baseado nesses dados que a AI está me dando, vamos investir mais em tal setor do hospital, vamos economizar mais aqui, vamos fechar tal setor, e assim por diante.